O professor vai entender. Boa noite, meu nome é João Vitor Teodoro, eu sou aluno de Medicina Veterinária, estou no 9º período e hoje a gente vai apresentar o trabalho de Responsabilidade Técnica em Vigilância Sanitária pela disciplina de Deontologia e Ética Profissional ministrada pelo professor Márcio Eduardo. E a partir desse momento eu vou passar a palavra para a Luana para ela se apresentar e posteriormente o Lucas e Yuri. Boa noite, meu nome é Luana Mantovani e eu estou cursando o 7º período de Medicina Veterinária. Boa noite, eu sou o Lucas Yuri, curso o 9º período de Medicina Veterinária e junto com a Luana e o João, a gente vai começar o assunto agora sobre responsável técnico. Lucas, desliga seu microfone para não dar eco. Agora eu vou começar a apresentação. Bem, a atuação do médico veterinário ela é indispensável para assegurar tanto a saúde da população animal quanto a saúde humana. E a vigilância sanitária ela é destinada à defesa da saúde pública, promovendo, assim, uma garantia da qualidade alimentar humana. Dentro dessa área, o médico veterinário ele vai atuar assegurando a higienização e sanidade dos produtos de origem animal. Com a defesa, inspeção e fiscalização, além de implementação de boas práticas de armazenamento, conservação e também comercialização dos produtos de origem animal, o profissional ele garante um controle de qualidade e uma segurança no consumo dos alimentos, como ovos, leites, pescados, carnes, queijos, entre outros. Sendo assim, ele é capaz de diagnosticar, investigar, prevenir e também solucionar problemas e riscos à saúde pública antes que elas se tornem um problema maior. Dentre os desafios para garantir a tal segurança para a população brasileira, a gente pode citar, primeiramente, a falta de saneamento básico, que ainda é um problema existente, açougues e comércio ilegal de produtos de origem animal, que podem ser um risco para infecções zoonóticas e para a saúde pública. E é notável também que o sucesso econômico dos produtos de origem animal que a gente está tendo hoje no Brasil são de maioria de exportação. E isso está diretamente ligada à qualidade dos produtos que a gente está exportando. Por esse motivo, a atuação dos médicos veterinários na vigilância sanitária ganha ainda mais destaque e importância, pois eles vão englobar tanto a área da saúde quanto a área econômica do país. Agora, falando um pouquinho de responsabilidade técnica e o Código de Ética Profissional, a gente pode começar falando sobre a palavra responsabilidade, que é uma palavra de origem da língua latina, onde res significa coisa, empreendimento ou negócio, e sponsalia seria um contrato de casamento. Portanto, a gente entende que em qualquer atividade profissional é imprescindível a gente assumir as funções em qualquer circunstância, com dedicação, interesse e ética. Cabe ao responsável técnico ele orientar suas ações visando a qualidade dos seus produtos, sendo eles fabricados nas conformidades e as normas das regras estabelecidas. O CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele é o órgão que é responsável pela fiscalização da atividade do responsável técnico. Segundo o Código de Ética do Médico Veterinário, capítulo 11, artigo 19, são os deveres do responsável técnico: comparecer e responder às convocações oficiais dos órgãos públicos fiscalizadores de autuação da empresa, bem como acatar as decisões deste, responder integralmente e na data aprazada aos relativos relatórios do responsável técnico, que são solicitados pelo CRMV ou pelo CFMV, e também elaborar um minucioso laudo informativo ao Conselho em caráter sigiloso toda vez que o estabelecimento se negar ou dificultar a ação da fiscalização oficial ou da atuação do profissional.
o que pode acarretar com possíveis danos à qualidade do produto e do serviço prestado. Já o artigo 20 veda o médico veterinário de assumir cargos de responsabilidade técnica de um estabelecimento no qual ele já exerça um cargo de atribuições de fiscalização e ou inspeção. Portanto, a profissão ela deve ser exercida com responsabilidade, defendendo os interesses e contribuindo para o prestígio e defesa desse profissional. Agora eu vou dar seguimento em como iniciar a profissão. Precisam ser profissionais formados e que possuem registro no conselho de classe do seu estado. E agora eu vou demonstrar algumas funções que o responsável técnico em vigilância sanitária tem. O médico veterinário, ele exerce a função de fiscalização, dando ênfase à higienização e sanidade de produtos de origem animal. Dessa forma, tem-se o objetivo de evitar a propagação de doenças, né, com grande poder de difusão, que poderá impor restrições ao comércio de animais e derivados de origem, causando danos à saúde pública, onde é o caso de zoonoses que ainda acometem um grande número de animais e ser humano. Outra função importante também seria de executar as medidas de fiscalização de defesa sanitária animal e de vigilância sanitária animal. Determinar o isolamento ou a interdição de estabelecimentos ou áreas em face de suspeita ou de ocorrências de doenças, bem como quando estiverem presentes animais que não têm comprovação oficial vigente ou outros indícios de visão, na verdade, de risco sanitário. Pode passar, Luana. Determinar em face de suspeita ou de ocorrência de doenças, de restrições e de proibição ao trânsito, bem como também o despovoamento animal ou vazio sanitário quanto à presença de animais. Estabelecer áreas de risco e áreas perifocais, como medidas de defesa sanitária do animal. Também, determinar a destruição ou destinação condicionada de produtos e de subprodutos de origem animal e de outros bens. Também ele tem a função de determinar a suspensão de atividades que causem risco à saúde humana ou à população animal, e também ele tem a função de emitir certificados sanitários para o estabelecimento de acordo com a legislação que está em vigor. Então, foi listado algumas funções que o médico veterinário, né, responsável técnico em vigilância sanitária tem e possui, então são bem importantes para uma vigilância sanitária bem feita, bem executada, né, e que não cause prejuízos a curto, médio e longo prazo, né, aos animais e ao ser humano. Pode passar, Luana. A responsabilidade que esse profissional tem. A grande responsabilidade do médico veterinário na prevenção, proteção e promoção da saúde coletiva no controle de zoonoses, que deve despertar nos profissionais que atuam neste âmbito a capacidade de identificar, reduzir ou eliminar os fatores de risco. Então, isso é bem importante, né, para o controle de sanidade da população, né, e também do meio ambiente. A compreensão e aplicação da ciência veterinária na saúde pública deve ser entendida como a soma de todas as contribuições para um bem-estar físico, mental e social dos seres humanos, para a saúde animal e também para a defesa do meio ambiente. A segurança alimentar sanitária dos alimentos de origem animal é uma questão muito relevante. Por quê? Porque constitui uma exigência da sociedade, né? Então, é um tema de interesse direto do médico veterinário, que além de encargo legal, ele deve alargar suas competências para participar com efetividade desta importante área de atuação profissional. Então, todos os conhecimentos que ele adquiriu durante a faculdade em relação à doença, epidemiologia, vigilância das doenças, né, como inspecionar os produtos, isso é muito importante para esse profissional, porque sendo um serviço bem feito e efetivo,
esse profissional ele vai garantir uma melhor qualidade de vida. E isso vai afetar positivamente, né, nós, seres humanos, os animais. Então, com isso, a gente fecha aquele ciclo, um ciclo virtuoso de sanidade. Pode passar, Luana. Bom, em relação à carga horária. A carga horária vai ser determinada levando em consideração o volume de trabalho que o responsável técnico vai ter. E esse volume tem como base o tamanho da produção, que pode ser o número de animais ou a quantidade de produtos produzidos em quilogramas ao longo do dia. Então, por exemplo, aqui tem essas duas imagens. Na primeira, fala de abatedouros de ruminantes e suínos. Se esse abatedouro abater até 50 cabeças por semana, o responsável técnico tem que estar presente no mínimo 6 horas por semana. Se ele abater de 50 a 100 cabeças, o responsável técnico tem que estar presente no mínimo 10 horas. E a partir de 100 cabeças, ele tem que estar presente no mínimo 20 horas por semana. E aqui, como um exemplo, no caso de produtos, tem fábricas de conservas e embutidos que a unidade de medida é em quilogramas por dia. Então, até 300 quilogramas por dia, ele tem que estar presente nessa empresa, ou aqui, por exemplo, agroindústria familiar, no mínimo 3 horas por semana. E assim por diante. Pode passar o slide. A remuneração. A remuneração do responsável técnico, ela pode ser negociada junto com o empregador. E aí vai ter que ser levado em consideração a carga horária que ficou definida no contrato, que é ela que vai ser a base do salário. Esses profissionais que são mais qualificados e têm mais experiência vão, consequentemente, ter uma média salarial superior. Porém, existe uma tabela de honorários que foi feita pelo Sindicato dos Médicos Veterinários, onde fica definido quais são os valores mínimos que esse profissional deve receber de acordo com essa carga horária. Então, para uma jornada de 5 horas semanais, ele deve ganhar um salário mínimo. Para uma jornada de 10 horas semanais, 2 salários mínimos. 15 horas semanais, 3 salários mínimos. Assim por diante, até a jornada máxima, que é de até 40 horas semanais. E, no caso, o salário que ele deve ganhar tem que ser, no mínimo, 8,5 salários mínimos. Em relação às oportunidades, o responsável técnico ele pode prestar serviços para empresas dos mais variados segmentos. Então, por exemplo, os mais conhecidos são a indústria da carne e do leite, e essas indústrias têm vários derivados, e esses derivados também têm que ter um responsável técnico em cada empresa que trabalha com eles. Ele também vai estar atuando em supermercados, pet shops, casas agropecuárias, estabelecimentos que vendem medicamentos para uso veterinário. Existem também ambientes com aglomeração animal que podem ou não ter algum motivo comercial, como feiras, pecuária, leilões, que ele tem que estar presente durante esse evento. Empresas que combatem pragas, zoológicos e fábricas de ração, petisco e qualquer produto que seja veterinário. Pode passar. Essas foram as referências que a gente usou no nosso trabalho. E esse é o fim da apresentação.